Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 10 a 15, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo texto lido, pela tua palavra, toda a Escritura. Pedimos a tua graça, ó Deus, para esse momento de exposição pública da tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, abençoa o meio de graça. Fortalece, ó Deus, a tua igreja, e assim venha o teu reino, seja feita a tua vontade entre nós. É o que pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, como temos acompanhado nesta segunda viagem missionária, era um pregador itinerante em sua missão apostólica. Ou seja, não era o propósito de Deus usar o apóstolo Paulo apenas em um local. Dentro do contexto da segunda viagem missionária, Paulo então foi chamado pelo Senhor para pregar na Macedônia, uma grande província. Vimos que Paulo pregou em Filipos, mas não se restringiu em ficar apenas ali, passou para Tessalônica e agora então no nosso texto Paulo chega em Bereia, vai para Bereia. Depois desta cidade, mais à frente, irá para Acaia, onde haverá a cidade de Corinto, Atenas, mas mais à frente não é o caso ainda agora. Após a perseguição de Tessalônica, que vimos no sermão anterior, os irmãos da cidade, então, enviaram Paulo e Silas para Bereia. E, conforme vemos em nosso texto, o modo de agir de Paulo foi o mesmo, que foi procurar a sinagoga, que é o local onde as pessoas costumam estar expostas à leitura e à interpretação das Escrituras. E isso é muito importante porque, de fato, Paulo é vocacionado como apóstolo para pregar o Evangelho, e, de fato, o Senhor, ao estabelecer o seu pacto de graça, o Senhor, então, a nos dar o seu Evangelho, Ele estabeleceu que este é o meio pelo qual os homens, o meio comum pelo qual os homens veem a fé, pela pregação da palavra do Senhor, da palavra de Cristo. Então, Paulo, ele buscava a sinagoga como esse lugar onde era comum ler a Bíblia e ser interpretada, e havia, então, oportunidade para a pregação da palavra. Nós já vimos, então, resumos dessa pregação de Paulo no livro de Atos. Lucas nos dá resumos do que consistiu o conteúdo da pregação de Paulo, mas em nosso texto há algo diferente em Bereia, e que Paulo dá destaque a isto, que é a atitude dos ouvintes. A atitude dos ouvintes, que é descrita como nobre, a atitude desses ouvintes. Há um elogio, especialmente comparando estes da sinagoga, a maior parte judeus, destes ouvintes, a maior parte deles eram judeus, e muitos se converteram em Bereia. Isso
aponta um contraste entre Bereia e Tessalônica. Sim, houveram convertidos na cidade de Tessalônica, mas, conforme o texto deixa claro, em Bereia houve um número maior do que em Tessalônica. Isso está no decreto de Deus, isso está na vontade de Deus, é o Senhor que traz a fé e o Senhor usa meios para isso. E o meio por excelência é a pregação. E podemos até dizer que essa própria eleição dos bereanos, destes que foram um número maior de convertidos, foi manifesta nesta atenção, neste entusiasmo, neste modo de ouvir a palavra. Isso, então, evidencia a nobreza destes e também muitos ali foram alcançados pela graça. Matthew Henry, ele comenta sobre esta nobreza, essa característica que é destacada por Lucas aqui em Bereia. Ele diz que eles tinham um pensamento mais livre, punham-se mais abertos a serem convencidos, estavam dispostos a ouvir a razão, a reconhecer a força dos argumentos e a aceitar que lhes apresentasse o que lhes aparentasse ser a verdade, aceitar o que lhes aparentasse ser a verdade, mesmo que fossem opostas às suas opiniões estabelecidas. E isso era mais nobre, essa abertura, e claro que eles não eram convertidos ainda, e foram convertidos pela graça de Deus, não é pela sua atitude ou nada que provém do ser humano, a conversão é um milagre de Deus. Ao mesmo tempo, dentro da soberania de Deus, há esta responsabilidade humana que não é meritória, e nós vemos aqui então que Deus abençoou essa atitude nobre destes de Bereia, e então é evidente que há um efeito maior da pregação, um número maior de convertidos na cidade de Bereia. Então Paulo vai à sinagoga, eles ali, a grande maioria já era, claro, eram judeus, eles possuíam as escrituras do Antigo Testamento, eles possuíam uma interpretação tradicional, mas ainda assim receberam a pregação com uma atitude muito respeitosa e atenta, né? Então, diante disso, irei caminhar por esse texto a partir do título, Os Mais Nobres Ouvintes. Os mais nobres ouvintes. Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro ponto no versículo de número 10, aí, o versículo de número 10, nós temos aí então a fuga de Paulo para o seu próximo campo, a partir de Tessalônica, então, para Bereia. Então, no verso 10, veja aí, Lucas registra: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E por que uma fuga, né? Como vimos na sessão anterior, essa fuga acontece porque a quantidade de judeus convertidos em Tessalônica foi pequena, uma quantidade, então, de pouca influência ou uma influência menor do que aqueles judeus que não creram e alvoroçaram a cidade. Toda aquela situação da prisão de Jason, toda aquela situação que já observamos. E esses incrédulos de Tessalônica, esses judeus, que são numa quantidade então considerável, veremos no nosso texto que eles irão viajar para Bereia em busca também dos pregadores e tumultuar ali, tentando impedir o avanço da pregação em Bereia. Esses irmãos convertidos de Tessalônica, aqueles poucos ali, ou um número menor, perceberam que o problema não estava resolvido e que se Paulo e Silas então permanecessem em Tessalônica, isso não acabaria bem. Então, eles orientaram ali, acompanharam Paulo e Silas, enviaram, como o texto diz, Paulo e Silas para Bereia, porque de fato estavam ainda correndo risco, estavam debaixo de grave risco. A princípio, nada é dito sobre Timóteo, a princípio, o texto diz que enviaram Paulo e Silas, mas na frente é dito, depois que Silas e Timóteo continuam ali na cidade, mas na frente é dito que eles continuaram ali,
E então, a princípio, nada é dito sobre a ida de Timóteo para Bereia. Essa próxima cidade, irmãos, Bereia, ela não é uma das principais cidades da Macedônia. De fato, ela não está na Via Ignácia. Não está na Via Ignácia. Era uma estrada que não era a principal. Está mais em direção a Atenas e Corinto, mas não é uma das cidades principais da província. Bereia fica mais ou menos a 80 quilômetros de Tessalônica. E não nos é dada uma razão por que Paulo escolheu Bereia, não nos é dito no texto. Não sabemos se é algo estratégico da parte de Paulo, alguma opção estratégica. O que é dito a princípio é que houve uma fuga. Eles foram encaminhados para esta cidade. E o nosso texto diz aí na segunda parte do versículo que ao chegarem a essa cidade, logo buscaram a sinagoga como haviam feito na cidade anterior. Então há uma sinagoga ali. E é possível então que um dos motivos principais da escolha de Paulo para essa direção, dentro então da sua responsabilidade humana, debaixo da soberania de Deus, talvez o motivo seja, eles sabiam que havia ali uma sinagoga de judeus. E como temos acompanhado, este é o método natural, é o método que Paulo usava naturalmente, pregar o evangelho. A sinagoga naturalmente é um lugar de pregação. Há uma ênfase nas escrituras de primeiro ao judeu e também ao grego. Então Paulo está simplesmente, a princípio, fugindo, escolhem de algum modo ir para esta direção, para esta cidade, há ali uma sinagoga, e aí no versículo 10 então é dito isso, nos é apresentado essa direção, e que ao chegar nesta cidade, em meio aos seus afazeres, estabelecimento, depois de chegar à cidade, aguardaram a oportunidade do sábado para então ir ao culto sinagogal, na expectativa, claro, de pregar, expor a palavra àqueles judeus, àqueles que estavam ali na sinagoga. O que vemos aqui, irmãos, então, nesse primeiro ponto, temos então a fuga de Paulo para este novo campo, e temos então o fato de que Paulo, mesmo tendo sido perseguido e sofrendo oposição da parte dos próprios judeus, Paulo não altera em nada o seu modo de ação. Paulo continua cumprindo a sua vocação, ele se mantém no seu posto, ele é escravo de Cristo, ele é servo de Cristo, não há ressentimento para com os judeus, era o seu dever pregar, tanto ao judeu como ao grego. Então é isso que vemos Paulo fazendo aqui no nosso texto. Em segundo lugar, nós vemos aí no versículo de número 11 a resposta dos nobres ouvintes. E Lucas registra então, Paulo vai à sinagoga e no verso 11 então é dito: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E o próprio Lucas comenta, dá o motivo dessa nobreza: pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Perceba, não há da parte de Lucas um registro do conteúdo, daquilo que Paulo pregou na cidade de Bereia. De fato, como historiador, Lucas ele tem que ser seletivo daquilo que irá ser posto no texto. Ele já havia tratado e dado exemplos e resumos daquilo que Paulo anunciava em seus sermões, na sua pregação. Já vimos, de modo cristocêntrico, sempre apontando para Cristo a partir do Antigo Testamento. Então, Lucas aqui, na nossa seção, nesse texto, ele aproveita então aqui esse destaque dos bereanos para registrar algo de grande importância sobre a responsabilidade, então, dos ouvintes. E então há um elogio à nobreza destes ouvintes, destes de Bereia, destes da sinagoga de Bereia. Eles receberam a palavra com entusiasmo, com avidez, com interesse. Eles queriam então ouvir a pregação. Então há uma diligência nisso, e não somente a questão de ouvir publicamente a pregação, mas o texto nos diz que havia então uma dedicação
em verificar aquilo que estava sendo anunciado e as Escrituras. É claro que nós já falamos do conteúdo da pregação de Paulo, que a sua base, claro, são as Escrituras, ele expunha as Escrituras. E isso é algo, irmãos, que chama muita atenção no nosso texto, principalmente porque nós sabemos que estes judeus, estes irmãos do passado, viveram em uma época em que não havia o nosso modelo de formatação e impressão da Escritura. Não havia isso que nós usamos e que é chamado de códex. Não havia ainda todo esse sistema de formatação, de referências bíblicas anotadas na Bíblia para encontrar exatamente onde estava a citação dos versículos. Isso tudo foi, na história da igreja, desenvolvido e então adaptado, de modo claro a não alterar as Escrituras, mas contribuir para a sua melhor edição. E aqueles irmãos não possuíam esses recursos, eles possuíam rolos. Eles possuíam rolos manuscritos. E o texto nos diz então que eles tanto atendiam à pregação, eles recebiam a palavra com avidez e eles examinavam as Escrituras. Examinavam as Escrituras. E o texto diz todos os dias. E obviamente isso no contexto então da sinagoga, para ver se as coisas de fato eram assim. Então, qual é a nobreza, qual é a virtude dos bereanos? A nobreza dos bereanos, então, está neste entusiasmo, nesse interesse, nesse desejo de ouvir a pregação e também, claro, em verificar os argumentos, comparar, em aprofundar, em ver se as coisas de fato eram assim mesmo. Então, é uma resposta maravilhosa e que, de fato, cria um modelo de ouvintes e, de fato, alguns dizem que quando falamos bereanos, não há necessidade nem de fazer nenhum comentário adicional, isso se tornou sinônimo de bons ouvintes, ouvintes atentos. E há algo muito interessante, e nós sabemos disso à luz de toda a Escritura, é que esse modelo de atitude conta com a bênção de Deus. Esse modelo, essa maneira de agir diante da pregação, não é que Deus está obrigado ou preso aos meios, mas nós observamos, e no próprio texto, é evidente pelas conversões, porque no verso 12 vai dizer que muitos deles creram, e mais do que aqueles judeus de Tessalônica. Claro que isso está no decreto de Deus, haviam muitos eleitos ali, mas há uma ênfase na questão de que, a partir de uma perspectiva da responsabilidade humana, claro, Deus abençoou, porque era a sua vontade livre e soberana, mas Deus abençoou o uso dos meios, Deus abençoa, então, essa atitude, esse entusiasmo, esse interesse pela sua graça, e isso é algo notável e algo que chama a atenção. Deus, então, pela sua palavra, pelo seu evangelho, ele nos ordena uma atitude de quebrantamento, de humildade. Quando o Senhor nos chama ao arrependimento e à fé, então ele chama o pecador à responsabilidade. A pregação, através da pregação, Deus está chamando os pecadores à responsabilidade. E a atitude dos bereanos, então, com a bênção de Deus, os levou a experimentar da graça e muitos creram ali. A princípio, é claro, não eram crentes, tiveram uma atitude, então, nobre, nunca sabemos de tudo. A Bíblia, a revelação de Deus, irmãos, é uma biblioteca. Na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, é uma coleção de vários livros. Ou seja, o Deus Criador, o Deus que se revela a nós, se revelou através de uma coleção de livros, de muitos livros. Então, isso exige de nós uma dedicação, principalmente quando somos expostos aos argumentos da pregação, que precisam então ser analisados e verificados à luz das Escrituras, e também quando entendemos que quem nos ensina é o próprio Deus através da palavra. Deus revelou a sua palavra e o próprio Deus, o Espírito Santo,
com a palavra é quem nos convence, é quem nos dá convicção. E esse é o método que o Senhor estabeleceu para sermos ensinados. Então, o Deus que elege na eternidade, o Deus que planejou na eternidade, através do seu pacto eterno, salvar pecadores, determinou que os pecadores seriam salvos por meio da pregação. Que seria necessário, então, que os pecadores fossem matriculados nessa escola para aprender das Escrituras e também, depois de salvos, santificados. Então, o Senhor soberanamente estabeleceu o fim, que é a salvação de pecadores, e estabeleceu os meios também, a pregação e da parte, claro, dos ouvintes, daqueles que são ouvintes, a responsabilidade. O Senhor, então, ordena ao pecador que se arrependa, que creia, que entenda o Evangelho. Então, o homem é colocado, quando ele é exposto à pregação, debaixo da responsabilidade de, então, avaliar estas coisas, compreender. E mesmo aqueles que não creem irão prestar contas disso no dia do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos, e isso está no nosso texto a partir do verso 12, a bênção sobre os ouvintes nobres, que é aquilo que já citamos, muitos se converteram. O texto diz aí no verso 12, com isso muitos deles creram. A consequência, então, debaixo do governo de Deus, com a bênção de Deus, deste auditório tão nobre e atento, com a bênção de Deus, o Senhor os converteu, muitos deles creram. E claro, está falando aí de judeus que atendiam a sinagoga, mas também é citado aí mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, algo maravilhoso, uma grande colheita. Sabemos, haviam muitos eleitos naquela cidade, mas volto a dizer, podemos sim dizer que há uma bênção de Deus. O Senhor abençoou essa atitude nobre, conforme o seu decreto em salvar estes pecadores que ele escolheu ali. Sabemos que o arrependimento para a vida e a fé salvadora são dons de Deus, graças concedidas pelo Senhor, mas o Senhor deixa claro que ele se agrada em abençoar, então, e ordena ao pecador que se arrependa, que o busque, que ore, que se humilhe, que leia a sua palavra, que atenda à pregação. E até mesmo os pecadores que assim procedem, esse tipo de resposta evidencia ou manifesta eleição. E volta a dizer, o Senhor estabeleceu esse método para conduzir pecadores a Cristo. Então há uma dedicação, um entusiasmo, há então um efeito. Sabemos, irmãos, que conhecimento intelectual não salva, porque a salvação é pela graça. Muitos irão para o inferno cheio de sermões, cheio de conhecimento, de ideias verdadeiras sobre o que a Bíblia diz. Muitos irão perecer desse modo, mas ninguém será salvo sem ouvir o Evangelho. Ninguém será salvo, irmão, sem compreender o Evangelho. O conteúdo do Evangelho tem que ser anunciado, as doutrinas, o que é o arrependimento, o que é a fé. E claro, falando de arrependimento, sim, o ensino da lei, a lei de Deus, o modo como estamos mortos em nossos delitos e pecados, a justificação pela fé, entender quem somos em Adão e entender, sim, que precisamos agora ser representados por Cristo. Então, ninguém será salvo por causa de que, com a sua capacidade intelectual, entendeu o Evangelho, mas também ninguém será salvo sem ouvir o Evangelho e compreendê-lo. E essa é a obra do Espírito, claro, convencer os pecadores, fazer com que esse conhecimento venha da mente para o coração. E o meio comum que Deus usa para fazer estas doutrinas, esta pregação, passar pela mente e de fato vir ao coração e se tornar uma convicção, o meio comum que Deus usa para isso está aí, a pregação, a explicação, a argumentação sobre Cristo, quem Ele é, as doutrinas a partir das Escrituras. E se é assim, irmãos, que Deus quis, há uma responsabilidade humana quanto a isso,
que não é meritória, não é que o homem se torna merecedor porque é erudito, porque então se dedica a conhecer todo esse conhecimento variado das doutrinas bíblicas, não é por causa disso que o homem será salvo, mas ao mesmo tempo o Senhor ordena ao homem que se humilhe, se expõe à pregação, é o meio de Deus, como o remédio é aplicado, e o homem precisa compreender para que possa então, pela obra do Espírito, ser regenerado e convertido. Então, isso convoca aos pecadores, através da pregação do Evangelho, que se dediquem à pregação pública e ao exame particular. E com a bênção de Deus, se aprouver ao Senhor abençoar, eles irão, pela graça de Deus, a Cristo, porque é esse o propósito da pregação, que os pecadores possam ir a Cristo. Então, o Deus que elege, estabelece os meios, é a pregação, a fé vem pelo ouvir, e nós vemos também aí, a partir do verso 13, o final da nossa sessão, que há uma resposta dos incrédulos, daqueles que não abraçaram a verdade, não creram. Eles vieram, desses incrédulos lá de Tessalônica, eles ouviram a notícia, agora o Evangelho está sendo pregado em Bereia, e foram lá perturbar o povo, e então os próprios irmãos ali promoveram a partida de Paulo para os lados do mar, e Silas e Timóteo, então, havendo chegado ali, o texto diz, continuaram ali, e os responsáveis por Paulo levaram-no, então, até Atenas. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos diz que quem com ele não ajunta, espalha, e de fato é o que vemos aqui. Esses que não creram no Evangelho, não creram em Cristo, são inimigos de Cristo, tentam então, usam a sua energia para ir contra Cristo, não desejando que o Evangelho seja pregado, instrumentos de Satanás, fazendo esforços, viajando quilômetros ali, entre 65 a 80 quilômetros, viajando de Tessalônica para Bereia, fazendo esforços para impedir a pregação do Evangelho, e aí, por causa disso, o texto nos diz que Paulo será encaminhado mais adiante para a próxima cidade, e o texto vai dizer que levaram-no até Atenas, que será a próxima cidade, e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa fossem ter com ele. Irmãos, diante disso, então, ainda algumas aplicações para nós. A doutrina de Cristo, ela não teme o escrutínio, ser examinada. Esse é o propósito da palavra de Deus. Deus revelou a sua palavra. E nós que cremos e defendemos a fé cristã, não devemos ter medo disso. A Bíblia está aí. Se os homens examinarem as Escrituras, tão somente verificassem todas as profecias cumpridas, a majestade do seu conteúdo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sem preconceito, sem parcialidade, verificassem se essas coisas são assim mesmo, como Deus revela e diz, de fato, irmãos, sabemos que eles alcançariam, sim, o entendimento de que, sim, são verdade de Deus. Nós não temos medo nem preocupação. A Bíblia resistiu e resiste ao exame do tempo, e volta a dizer, é o meio que o Senhor determinou para levar os homens ao conhecimento da verdade. E, na verdade, essas coisas são assim. A Bíblia, então, nos é dada para ser exposta, ensinada, pregada, para que os homens aprendam do próprio Deus. E é um meio de graça. E algo interessante sobre o contato com a doutrina, o contato com a pregação, e toda essa questão sobre a soberania de Deus na salvação e a responsabilidade humana, é que, claro, nós cremos que só Deus pode converter um pecador. Mas ao ler os reformadores e puritanos, e você vai encontrar ali, de modo pastoral, falando a não regenerados, a não convertidos, sobre essa questão toda, sempre era dito: se você ainda não creu em Cristo, dedique tempo
ore, se humilhe, leia as Escrituras, atenda à pregação, escute a palavra de Deus, não é que isso é meritório ou que Deus estará obrigado a salvar um pecador porque está fazendo qualquer destas coisas, mas conforme temos argumentado a partir desse texto, sim, há uma responsabilidade humana debaixo da soberania de Deus, e os homens então são chamados a ouvir a pregação, se expor a ela, examinar as Escrituras, serem humilhados, orarem, irem a Cristo. E nós devemos então, na nossa evangelização, dizer isto aos pecadores. Então, aqueles que ainda não creram, examine as Escrituras. Você precisa atender à pregação, não desprezar a pregação, que é algo que Satanás fez no nosso tempo. O grande desprezo pela pregação, pelo meio de graça, as pessoas não têm interesse. Então, para aqueles especialmente que ainda não vieram a Cristo, então, é urgente que haja um interesse pela pregação das Escrituras, por examinar as Escrituras, verificar se estas coisas são assim mesmo, descobrir a verdade contida nas Escrituras. Então você não pode então deixar isso para depois, você precisa examinar as Escrituras. Aqueles judeus, e aqui sabemos, eles não eram convertidos ainda, eram religiosos, eles iam à sinagoga todos os sábados. E conforme o nosso texto, ao ser expostos à pregação, não apenas no sábado, que era o dia dedicado a Deus, o dia do descanso, mas ao ouvir a pregação, eles todos os dias examinavam as Escrituras. É o que o texto diz, para ver se as coisas eram assim mesmo. Então, tanto ao não convertido, essa é a grande necessidade, ouvir a pregação, ouvir de Cristo, da doutrina e também o exame particular. Já para os crentes, aqueles que já pela graça de Deus foram salvos, esse trabalho, irmãos, ele não encerra com a conversão. O entusiasmo pela pregação, valorizar a pregação, reconhecer que a pregação é meio de graça e examinar diariamente as Escrituras é algo que deve continuar, é imperativo no nosso processo de santificação e que é elogiado aqui. Deus usa Lucas, o autor, para elogiar e declarar essa nobreza. Há uma nobreza, então, nos bereanos e que, claro, também nós, pela graça de Deus, quando assim agimos, também experimentamos dessa verdadeira nobreza. E o oposto, aquilo que não é nobre, aqui em nosso texto, é tudo isso que temos visto, irmãos, em nossos dias, tanto dos incrédulos e, infelizmente, muitas vezes também daqueles que estão na igreja visível. O oposto da nobreza, então, é todo esse desprezo pela pregação. Todo desprezo e, então, uma atitude de orgulho ante a pregação. E, claro, muitos que já têm algum conhecimento das Escrituras, mas que se contentam muitas vezes, acham que já obtiveram o conhecimento e, então, tanto na questão de atender à pregação, quanto na sua vida particular, param de ter uma vida de estudo constante do texto bíblico e das Escrituras. Então, de fato, de algum modo, isso, embora indiretamente, essa atitude ela é reprovada, então, em nosso texto, quando, então, o Senhor, através de Lucas, registra que esta atitude dos bereanos é uma atitude nobre e a atitude oposta, então, é a atitude, então, que revela toda essa indignidade, uma ação, então, contrária àquilo que é esperado dos ouvintes da palavra. Irmãos, então, que possamos, como Igreja de Cristo, ter entusiasmo, que você possa, se há algo na sua vida devocional diária, na sua leitura diária das Escrituras, ou em atender à pregação pública, se há algo que te fez perder o entusiasmo, o amor e, de fato, a constância em ser um bom discípulo, alguém interessado, que Deus possa te despertar. Você precisa ser despertado.
Esse é o meio de Deus, tanto o meio que o Senhor usou para nos trazer a fé, como para também nos santificar, nos manter na fé. Então, que o Senhor possa então nos dar, como crentes, como igreja de Cristo, ter essa nobreza de atitude e também que o Senhor nos dê, de fato, ter uma atitude totalmente contrária a tudo aquilo que vai contra o entusiasmo para com a pregação, tudo aquilo que tenta rebaixar ou desvalorizar a pregação. Nós, como igreja, irmãos, precisamos estar atentos a isso. Ou toda aquela atitude que acha que não é necessário uma vida de comunhão diária com Deus, de leitura particular das Escrituras, uma vida devocional, tanto, claro, particular, e temos também, no contexto da família, um grande auxílio no culto doméstico, e no dia do Senhor, no seu dia, especialmente, a comunhão dos santos, a pregação pública. Então, irmãos, devemos ter todo o cuidado com essa atitude contrária e saber, de modo positivo, que mesmo em meio às nossas dificuldades, o tempo que a gente vive, as fraquezas, quando somos diligentes, usamos os meios de Deus, pela graça de Deus, com a bênção dele, experimentamos, sim, nós que cremos santificação, aqueles que ainda não creram, muitos, pela graça de Deus, conversão genuína, segura, e nós devemos então entender assim, crer de acordo com as Escrituras, examinar se essas coisas são assim mesmo, como temos argumentado aqui a partir do texto, e se são, viver e praticar estas coisas. Que o Senhor nos ajude, que possamos ser fiéis, que possamos então agir de modo responsável diante daquilo que o Senhor tem nos dado, a pregação da sua palavra e também o acesso ao livre exame das Escrituras. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento então nós vamos ficar em pé para a oração. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um momento de adoração pública, por esse dia todo do Senhor, ó Deus, pela semana que passou, por esta semana que iniciamos na Tua casa. Não somos dignos aqui de comparecermos à Tua casa, ó Deus, pecadores que somos, falhos, fracos, e o Senhor nos dá, ó Deus, acesso à comunhão dos santos, à adoração pública, ao meio de graça, poder abrir as Escrituras e poder ver o modo, o meio que o Senhor tem operado na história e também opera, ó Deus, em nossos dias. Ó Deus, santifica o Teu povo, ó Deus, nos dá entusiasmo, diligência, interesse nas Escrituras, na nossa vida pessoal, familiar e pública. E pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os meios de graça. Que o Senhor fortaleça o Teu povo na fé. Ó Deus, dá mais alegria em servir ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, que nada venha nos impedir de Te adorar no particular, em nossa família e em público, na Tua casa, especialmente no Teu santo dia. Assim nos leva com a Tua graça, nos dá uma semana de paz, guarda o Teu povo, protege, envia o Teu Espírito, ó Deus, com a palavra, e assim pedimos, ó Deus, aviva a Tua obra em nossos dias. Dá-nos graça, ó Deus. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.